Olá, boa tarde a todos que acompanham o perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Hoje nós vamos dar continuidade à série especial Memórias da Segunda Guerra Mundial. A primeira, como vocês lembram, foi com o Osimar Pinheiro, da França, tá? E hoje nós vamos continuar com a República Tcheca, a Martina Machelová, tá? Ok? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Muita alegria para nós poder compartilhar esses momentos especiais com esses guias maravilhosos que ou já nos encontraram pelos caminhos que percorremos, ou então fizeram contato com a gente agora durante a pandemia e a gente saiu conversando com essas pessoas, apreciando o trabalho que eles fazem, que é muito, muito bom. E a de hoje, que é Martina, a gente fica dizendo que ela é quase cearense, porque ela fala um português perfeito, apesar de ter nascido, né, na República Tcheca. Nasceu e viveu. Só que ela casou com um cearense, né? E casada com esse cearense, veio para cá, para o Ceará, e morou um longo tempo por aqui, né? Acho que recentemente foi que ela retornou para lá com os filhos. Mas ela é muito cativante, é uma pessoa que sabe acolher igual a nós aqui. Ela aprendeu muito com a gente, aprendeu a ser uma cearense de coração, né? E eu quero dizer para vocês que será assim um prazer imenso revê-la aqui nesse canal. E também tenho certeza que vocês vão amar a Martina do jeito que a gente passou a gostar dela. Nós a conhecemos ano passado, quando fizemos a viagem pela Alemanha e pela República Tcheca. Ok. Pessoal, nós já vamos chamar, viu, Martina? Eu já sei que você está aí, já vi. Vamos dedicar uns poucos minutos aqui, minutinhos, só para receber as pessoas. Nós estamos vendo aqui que a Zuleika entrou, a própria Martina. Zuleika, boa tarde. Alô. Luciana, alô. A Santista 1985 entrou agora. Chácara Vista Alegre, Jacinta, Eduardo Souza da Silva, Meire Elias, o Eduardo, o Dudu de Teresina, o Ronaldo, criador das nossas belas artes de divulgação. Muito obrigado, Ronaldo. A Chácara Vista Alegre está dando a saudação para Martina. Depois vem a Jamicel, Adriana PLC, a F. Grosana, deve ser de Rosana, FG Rosana. É a Rosana. Hã? Que é guia também. Ah, tá, é verdade, é verdade. Alô, alô, em alemão, bom alemão, né, Rosana? Ok. Então, Zuleika, Jacinta, Meire. Joaquina. Isso. E a gente vai. Sejam muito bem-vindos. A gente espera que essa live esteja, essa série especial, esteja acrescentando muita coisa à sua vida, aos seus conhecimentos, à sua experiência, à sua visão de mundo, tá? E que você esteja viajando junto com a gente, já que a gente não pode viajar, né, por causa da pandemia. Que você viaje junto com a gente, tá ok? A Suelena entrou também. A Mônica não pode faltar, né? Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, né? Então agora a gente vai chamar a Martina, tá ok? Vamos ver aqui se eu encontro o nome dela para chamá-la. Deu um oi, né? Essa é a segunda. Olá, Martina. Oi, eu não estou me vendo aqui. Sim. Não estou me vendo, mas vocês estão me vendo. Sim, o som tá ótimo. Sim, não, eu não estou me vendo, mas tem problema não. Ele me conhece. Ok. Martina, olá. Antes de apresentar, nós queríamos só fazer aquela solenidade que nós fizemos também por Osimar, tá certo? Ah, tá. Nossa live é muito especial, tá? É a continuação da série. Primeiro dizer que as nossas cores são da bandeira tcheca. Isso. Okay? Tá, anotei. E agora você vai ouvir isso aqui, ó, para... Cadê o som? Só um momentinho. Aproveita e mostra isso aqui, Martina.
Ah, muito bem. Olha, vocês estão vendo que a gente não é de brigar, né? A gente não é igual a Marseillaise. É uma música bem assim, melancólica, né? Que fala de... né, ela foi criada na época que a gente fazia parte a música, né? Claro que não era hino. Que a gente fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? Então aquela coisa assim de falar da sua terra que não é sua, mas nem tanto, né? Então tem essa melancolia, né? Não é aquela coisa assim de hino. A gente tinha a parte dos eslovacos que é mais legal, assim, mais animada. A gente perdeu, né? Na divisão essa parte animada ficou para eles. Então a Letra já mostrou, isso você conhece bem, né? Essa xícara que bebe as águas termais aqui na minha cidade. Isso. Isso aí. E também temos, olha aqui, a gente considera o prato mais bonito que a gente tem. Muito bem. Pois é, né? Que saudade. Terra linda, maravilhosa, né? Vale a pena ser visitada. E se acompanhado pela Martina, eu vou dizer, top total. Pois é, e uma das coisas, né, ligadas a nossa base de copo. Ah, cervejinha. Tem que ter cervejinha. Está escrito, né? A nossa base de copo, que foi lá na República Tcheca, que foi base de cerveja. Isso. Né, que uma das razões que a cidade de Praga é tão bonita, claro que não é só esta, né, mas que as duas últimas guerras, as duas grandes guerras, elas não passaram né, diretamente em Praga, né, então por isso, né, ficou tanta coisa preservada que muitas cidades tiveram que reconstruir, refazer. Nós temos originais, né? Temos sorte nesse sentido. E isso aí tem depois a ver com, né, que o Osimar, na semana passada, falava de muito monumento. Nesse lugar em Paris foi feito isso, né? Aí tem marca de bala, né? Então, claro que a gente tem muita história triste, mas não desse sentido. Essa parte foi toda bombardeada. Nós temos bombardeio, nós temos eventos importantes, mas, por exemplo, não temos muito monumento importante. Quando eu fiquei pensando sobre isso, né, falei, poxa, que monumento, assim, monumento primeiro que a pessoa vai, quando é dia a dia né, da vitória, tem... O evento é no local que não tem nada a ver com a Segunda Guerra, né, hoje. E aí pensei, por quê? Porque nós temos esses eventos ligados, afinal, da Segunda Guerra, sempre ligados à obrigação na época do comunismo. Né? Então, todos esses monumentos, claro que tinha aquele soldado com uma estrela vermelha, e aí quando acabou, o pessoal meio que ficou desconfiado. Claro que, em princípio, não tem uma coisa a ver com outra, né? Mas era aquela obrigação de eu ia como criancinha, né? A gente ia com o colégio, então você tinha que ir. Né? Então, as pessoas não têm, assim, tipo, uma grande comoção, assim, né, em maio, por conta, eu acho que é por conta disso. Depois que a gente soube oficialmente que, na verdade, uma boa parte do país não foi libertada pelos soviéticos, mas sim pelos americanos, que Praga teve soviéticos chegando, mas, na verdade... foi mais entrando, né? Eles realmente chegaram a libertar até Praga, mas em Praga eles já chegaram, oficialmente a guerra já tinha acabado, e quem lutou mais em Praga foi o Vlasov, que era um traidor, que depois foi executado, né? Que era um exército dos desertores, né? Do exército vermelho, né? Que acabaram se vendo que os alemães já
tinham perdido e acabaram se virando contra os alemães, mas eles lutavam junto com os alemães, né, até um certo ponto. Então, em Praga, eles lutaram antes da chegada dos soviéticos. Isso tudo a gente soube nos anos 90, né? Então, para a gente, essas histórias foram reescritas. Sim. Claro que tinha gente que sabia, mas assim, né, o público geral. Então, acho que por isso nós não temos assim muito esses monumentos grandiosos, que os que tinham acabaram sendo colocados assim nos lugares, porque todos tinham aquele soldado com estrela vermelha. Tá. Né? Que é curioso É pensar, né, sobre isso. E eu lembrei de uma coisa agora. A primeira vez que eu ouvi falar da Tchecoslováquia, né, que antigamente era um país só, né, foi na Copa do Mundo de 62. Eu era um garoto de 9 anos de idade, tá? E o time da Tchecoslováquia foi vice-campeã, jogando justamente contra o Brasil, né? Isso, uhum. A primeira vez que que tinha uma época que já se foram os tempos, mas essa época tinha a equipe de futebol muito boa. Okay. Pois é, né? Então, assim, a nossa história é um pouco diferente, né? Graças a Deus, em termos de guerra também. Então, em Praga, quando ia dizer, não, então qual monumento para visitar? O local, assim, que visitar em Praga, que é ligado à Segunda Guerra Mundial. Acho que o primeiro, né, seria a cripta, né, da igreja. Quem não assistiu e tem interesse em Segunda Guerra Mundial, né, então vale a pena assistir o filme americano que foi rodado aqui e que conta essa história, né, Operação Anthropoid. Né? Operação Anthropoid. Né, que fala sobre, né, conta a história do atentado, na época que chamava com nome assim, né, estranho, Protetor, né, que era um governador alemão, né, na Segunda Guerra Mundial. O país, a Tchecoslováquia, foi anexada, né, sendo anexada aos poucos. Primeiro foi anexada em 1938 a parte que tinha a maioria da população alemã. E depois, em março já, né, bem antes da guerra começar oficialmente, em março de 1939, o resto do país, a Eslováquia também tinha se separado, então ficou só um núcleozinho perto de Praga, já era uma região pequena, né, já o país não é muito grande. Então, foi chamado de Protetorado de Boêmia e Morávia, né, que eram as duas regiões. E esse protetorado é um nome, assim, parece bonitinho, né, até assim, que é alguém que está sendo protegido, né. Na verdade, era só para não dizer que era Alemanha, porque não tinha muito alemão, acho que eles não iam gostar, né, até a gente fazendo parte da Alemanha, né, tinha que primeiro limpar, depois ia incluir. Então, foi chamado protetorado, na verdade, era como se fosse uma região que tinha, teoricamente, uma autonomia, tinha um presidente, mas presidente que não comandava nada, e tinha esse protetor, que na verdade o governador comandante alemão. E o primeiro, né, a partir de 39 até 41, era assim mais light. Né? Então, ainda os judeus, claro que tinha aquelas leis antissemitas valendo, né, também, mas a perseguição ia aos poucos, não tinha aquela violência. Só que os alemães, né, os chefes estavam achando que estava pouco, né, que estava muita confusão, estava começando a crescer a resistência, e aí mandaram o Heydrich, né, que é um dos idealizadores do Holocausto, né, um cara ruim mesmo, né, aqueles assim, já olhando a cara dele, né, cara de mal, assim, né, então, e ele que realmente começou, na época dele começaram as deportações dos judeus, né, e começa uma perseguição violenta a qualquer tipo que podia soar como resistência, perseguição a tcheco de qualquer jeito, né, tudo tcheco, qualquer coisa. Então, e nós tínhamos o governo em exílio em Londres. E lá estava já um exército, né, dos soldados, ou não, tchecos, jovens tchecos que, mesmo sem ser soldado, que tinham conseguido fugir antes, né, de apertar mais.
e que estavam sendo treinados no exército britânico. E aí, então, lá foi idealizado esse atentado. E não era só para matar o cara, porque os nazistas ruins tinham muitos, né? Então, sabia que isso não ia resolver. Era mais uma questão psicológica, né? Então, era, por um lado, para mostrar que nós, tchecos, e eslovacos, que o governo oficialmente era em exílio, era da Tchecoslováquia, né? E para mostrar que nós estávamos do lado dos aliados, mesmo que eles tinham nos abandonado antes da guerra começar, né? Nos entregado de bandeja à Alemanha, e, né, por esse lado, e para mostrar para a resistência que estava dentro do país, né, aquelas pessoas pequenas que estavam realmente tentando, de alguma forma, esconder judeus, ajudar, né, então, para mostrar para essas pessoas que aquele governo lá, longe que a comunicação era ruim, porque era tudo perseguido, né, clandestino, né, os contatos, então, que eles estavam lutando, né, que o pessoal tinha que resistir, que ia ser resolvido, ia acabar isso, né, então, era simbólico, né, porque realmente, se você contar que acabou sendo morto um cara, e como consequência, morreram milhares de pessoas, por causa dessa uma morte, né, então, assim... Tina, só um instante. O interessante é que eles tinham consciência disso, que claro. A retaliação seria muito forte, que muitos morreriam em consequência disso. Mas, é como você diz, o peso do simbolismo de estar dizendo, aquele que é o principal, nós conseguimos chegar perto dele e matar, tinha um significado enorme para o povo que estava oprimido, que estava sobre a rédea, né? Para o povo e para os aliados, né? Porque, também, assim, o país, na verdade, né, sem querer, assim, desmerecer, mas, na verdade, a vida no país daquelas pessoas que continuam trabalhando. O cara trabalhava numa fábrica que fabricava carro. Passou a fabricar armamento. E ele não podia dizer, não quero mais trabalhar, vou fazer outra coisa. Ele era obrigado a trabalhar lá, já que, né? Mas assim, na verdade, ele tinha uma vida relativamente tranquila, né? Em 1940, ele ia trabalhava numa indústria que era importante, então os alemães tinham, por exemplo, pessoa que trabalhava nesse tipo de indústria ganhava os vales, né, para comprar comida maiores, né? Então eles tinham vários. Então, assim, podia parecer de fora que tinha muita gente que estava tranquilo, tá bom, tô trabalhando para um, trabalhando para outro, né? E aí os tchecos e os eslovacos queriam mostrar que não era, né? Que realmente a gente queria se livrar, né, dessa opressão, que não era verdade, né? Entendeu? Então acho que era nesse sentido. Bom, e a cripta, então, né? Então a cripta numa igreja onde esses paraquedistas tchecos e eslovacos que realizaram um atentado que acabou depois de algum tempo, porque o alemão, né, o Heydrich, não morreu na hora, mas acabou depois falecendo no hospital. Então eles foram fugindo, né, e acabaram sendo então escondidos nessa cripta de uma igreja ortodoxa tcheca. Martina, uma coisa curiosa com relação à igreja, que é uma igreja de dois santos, né? São Cirilo e Metódio. Que são os santos protetores da Europa, né? Que são os Cirilo e Metódio. Eles chegaram aqui no século IX, né? Vindo lá da Grécia e trazendo o cristianismo, né? Então são nossos missionários, né? Os primeiros tchecos que foram batizados pelo Cirilo e Metódio. Sim. E né, então teve uma luta depois de vários dias que eles escondidos na cripta acabaram sendo revelado, na verdade, um contato que acabou depois revelando o nome da igreja, né, sob tortura, os alemães acabaram cercando a igreja, muitos ainda lutaram, né? Teve muitos alemães acabaram mortos, mas claro que não tinha jeito, né? Não tinha como sair, mesmo que eles tinham tentado cavar o túnel e não se sabe ao certo, né? Na verdade, a gente até hoje tem uns pontos que não foram esclarecidos. Enfim, mas é o lugar com certeza mais marcante
né, em Praga para realmente visitar. Né, o local onde o atentado aconteceu hoje tem uma pista, né, não tem mais, o local mesmo não existe mais. Depois tem muito monumento pequeno. Nós, por exemplo, visitamos aquele na estação de trem, né, que é um monumento assim né, que assim toca a gente no coração, né, que é uma das muitas histórias em vários países da Europa, né, que é realmente inglês, né, um senhor inglês que chama Nicholas Winton, que organizou, né, a saída de 669, eu acho, crianças, né, durante 1939, né, o último transporte que foi marcado para início de setembro acabou sendo chegou na fronteira e foi mandado de volta. 250 crianças, a maioria acabou realmente morrendo durante a guerra, que não conseguiram mais sair, né? E aí o monumento, que tem dois, mas eu acho mais marcante é aquele que, na verdade, não homenageia ele, né, a pessoa dele, mas mostra aquela situação terrível, porque eram os pais mandando os filhos pequenos para um lugar que não sabiam nem como era, nem na casa de quem ia ficar, né? Tem uma porta de trem, né? Uma porta de trem de verdade, né? E no vidro, então, tem de um lado marca de mão grande, que é, né, adulta, dos pais, e do outro lado da janela tem mãozinha de criança, que é dos filhos, né? Então, marca como devia ser terrível para esses pais se despedir dos filhos, e realmente grande maioria deles não consigo mais revelo, porque os pais acabaram morrendo, né? Eram judeus, então. Né? Então, são um monumento pequeno, mas realmente toca muito, né? Depois ainda tem um local que hoje não tem mais, né, que até vi que vocês mencionam no livro, né, que é aquele local que tinha um tanque russo, né, que é aquela história, né, que realmente a gente se desfez um pouquinho rápido, né, desses monumentos, que pra gente o tanque russo, de novo, tem um sentido duplo, né, que ainda tem a ocupação soviética que aconteceu durante o comunismo, né, então ele foi primeiro pintado de rosa para chamar atenção ao monumento, né, do tanque de verdade, no pedestal, tanque mesmo, né, e depois foi retirado, hoje fica no museu, né, então não está mais também no lugar, tem uma fontezinha. Bom, então essa seria em Praga que eu destacaria, né, e tem uma consequência. Oi. Você podia completar com Praga, falar da sinagoga Pinkas, né? Sim, isso. Né? Então, é um memorial, né? Um memorial, na verdade, que faz parte da visita do complexo aí do bairro judeu. Né? Então, uma sinagoga que foi transformada num memorial a vítimas, né, judeus, né, vítimas de holocausto, judeus locais, então, da região da Boêmia. Curioso que eles dizem que esse foi o primeiro monumento feito dentro da Europa, nesse sentido, realmente, né, voltado especificamente ao holocausto, feito nos anos 50. Curioso, por quê? Porque os comunistas não tinham muitas né, relações muito boas, isso era por conta da relação ruim com os judeus da parte da União Soviética, né? Então a gente chegou sob pressão da União Soviética, por exemplo, de se desfazer aí das relações de amizade com o recém-criado Israel. Mesmo assim, foi feito esse memorial, que realmente o apelo à paz nessa época era tão importante, que não importava que se tratava realmente especificamente de judeus, né? Então, isso também é bem tocante, né? Porque a sinagoga toda pintada de branco, e as paredes têm escrito o nome, quase 80 mil vítimas, né? Então tem nome sempre da cidade, depois os nomes e as datas né, de nascimento e da morte. Muitas vezes não é data da morte, que ninguém sabe, mas é da data da última notícia dessa pessoa, ou é data do transporte, ou data que alguém teve ainda contato com a pessoa em algum campo, né?
Então isso também é bem, assim, bem no emocional, né? Não é aquela coisa grandiosa, mas você entra realmente, você é impactado, né? Martina, Acho que nossos monumentos têm muito isso. tá. Por acaso, você chegou a conhecer o prédio onde era a Gestapo? Conhecer, hoje é um ministério, né? Então você não entra normalmente, não tem, né? Então é um prédio. Se não me engano, é uma placa só, né? Sim, tem. É um prédio bonito até, mas que tem essa história triste. Hoje é um ministério, né? Fica até, mas não pode ter também memorial em todo lugar, né? Fica bem no centro da cidade. Fora, né? Como a gente Enfim, chama os caminhos para a gente é passar nem que seja na frente e dizer aqui teve isso. Foi isso. Né? Mas é importante, claro. Isso. Né? Então, e a gente tem hoje, por exemplo, estão fazendo um memorial numa estação de trem, que era uma estação assim mais fora, num bairro mais distante, né, do centro, onde a maioria dos judeus tinha saído lá, que eram feitos de lá foram feitos os transportes, né? Então hoje já tem uma parte do memorial nessa estação. Então né, isso aí está sendo recuperado, né? Porque tinha muita história que não se falava, como falei, né? E não se falava da forma que a gente hoje já sabe, né? Tem mais como se fosse informação liberada. Então você tem né, mais preocupação também em valorizar todos os aspectos, né? Então, aqui, por exemplo, no cemitério da cidade, só tinha o memorial a soldados russos, soviéticos, né? Mas a cidade fica, a linha de demarcação passa no meio. Então, tinha chegado os americanos, eles chegaram, inclusive, bem antes, né? Então, e os americanos apareceram agora, né? 20 anos atrás apareceu o memorial dentro do cemitério e apareceu até o memorial a soldados alemães, porque muitos morreram aqui, foram enterrados aqui, né? Então tem hoje um memorial para dizer, né? para realmente para lembrar que a desgraça para não querer que volte, né? Então vamos lá, então, a outras coisas que talvez não estejam em Praga, né? Como você ia dizendo, né? Isso. Então, eu ia falar primeiro, né? Na verdade, desses dois lugares, claro que tem a ver com esse atentado, né, que eu mencionei. Porque muitos presos, depois do atentado, acabaram indo para o campo de concentração de Terezin, mas muitos foram para Mauthausen, logo lá na Áustria, e lá foram executados logo, né, sumariamente. E a cidade que ficou marcada realmente no mundo todo, famosa, apesar de ser uma vila pequena, ela foi como se fosse uma retaliação direta do Hitler, né, que queria realmente se vingar pela morte do Heydrich, no atentado. Então, poucos dias depois, foi essa cidadezinha, chama Lidice, ela foi de madrugada invadida. Na época tinha 500 e poucas pessoas morando, né, uma cidade pequena, mas uma cidadezinha. E os homens todos foram executados no local, as mulheres e as crianças foram levadas primeiro, né, numa sala, um prédio próximo, uma cidade próxima, foi feita a triagem, algumas crianças foram escolhidas, pequenas, lourinhas, de olho azul, foram para a reeducação. Então, são algumas dessas crianças que sobreviveram, depois foram rastreadas e acabaram sendo devolvidas, né, estavam nas famílias, né, adotadas pelas famílias alemãs. A maior parte, né, das crianças acabou indo para a Polônia e lá foram mortos num caminhão, né, o gás colocando dentro do caminhão, e as crianças foram mortas lá logo no dia seguinte, né? Então, mais chance tinha, na verdade, as crianças jovens, mulheres acima de 15 anos, né? Então, eu vi uma senhora contando que tinha uma amiga
que eles achavam que ela tinha sorte, porque ela era mais nova, ela entrou nas crianças, e ela já entrou nesses de adulto, né, que ela tinha, sei lá, 15,5, outra tinha 14, enfim, né, só que as crianças todas foram mortas, né, então ela acabou sobrevivendo, foram para Ravensbrück e algumas poucas sobreviveram, né, mas o que eu acho mais impressionante nessa cidade, que os alemães tiveram o cuidado de destruir tudo. Eles arrancaram trilhos de trem que passava na estação para a cidade realmente ninguém lembrar mais, né? Então, imagina a desgraça para eles que acabou virando uma, né, tinha em vários países, tinha os movimentos que ele disse Schelif né, falando para refazer a cidade. Então logo depois da guerra foi de lado, foi criada uma cidade com o mesmo nome, né, tem um memorial grande, então realmente, mas foi feito para ser varrido do mapa, para não sobrar nada, arrancar trilho, imagina tanta coisa, né, na guerra para fazer, eles tiveram esse cuidado assim para realmente de ruim, né, que é uma coisa que é tocante, né, e lá tem que vocês ainda vão conhecer, né, que lá tem um memorial dessas crianças, 82 crianças, é uma estátua assim, bem impactante também, que fica lá no meio do gramado, que são essas crianças que acabaram saindo para a morte direto. Eu li em algum canto que quem fez esse memorial das crianças foi um artista que sobreviveu daí. Não sei isso, ela fez, na verdade, ela começou a fazer e não conseguiu colocar, ela fez de gesso e depois, para conseguir o dinheiro para fazer de bronze, foi fazendo aos poucos, e ela acabou não conseguindo fazer todas, né, só fez essa parte de gesso, depois acabou falecendo no meio, né, então depois foi feito como também homenagem a ela, né, então foram feitas depois todas as realmente 82 estátuas de bronze, né, que estão lá hoje. Né, então também é um lugar assim bem, né, tem um jardim de rosas que foram de dezenas de países, né, pessoal plantando a rosa como também uma homenagem, né, para realmente dizer que todo mundo está lembrado, né, que ninguém vai esquecer essa história, né, que acho que esse aí é o objetivo, né, desse memorial. Um dos motivos porque essa cidade foi escolhida para retaliação é porque acusavam que lá o pessoal da resistência se escondia nessa pequena cidade, né? Isso, que tinha um contato, às vezes, com uma mulher, uma moça que tinha um contato, mas isso aí foi assim, meio que nunca foi nem provado e tinha tanto lugar, né, que tinha esses contatos, porque na verdade eles foram mudando de lugar, então só os paraquedistas, só aqueles mesmo, sem ser outra parte resistência, passaram por muitos lugares e acabaram, a maioria das pessoas realmente foi rastreada e acabou sendo depois morta, né. Sim. Então esse foi o impacto. E o Terezín é o nosso campo de concentração, né? Tinha vários campos no país menores, né? Mas esse é o mais marcante pelo jeito, né? Porque é na verdade uma fortaleza antiga do século XVIII. São duas fortalezas, então é um lugar interessante em si para visitar, né? Uma fortaleza militar, que uma parte, que era a fortaleza, que era tipo, né, a moradia dos soldados, foi feita assim, que a gente chama Fortaleza Grande, que é uma cidade, né? Uma cidade hoje tinha morador antes, né? Só durante 4 anos da Segunda Guerra Mundial virou um gueto, né? Então os moradores foram retirados, e essa parte foi fechada, e no lugar onde tinha nem 5.000 pessoas, chegou a morar 40, 50 mil judeus no mesmo espaço, né? E tem de lado, pertinho, tem que chamamos Fortaleza Pequena, que era a prisão, né? Então a prisão, que era prisão na época do Império Austro-Húngaro, prisão na época da República, durante o Império, na Primeira Guerra Mundial, lá foi preso o Gabriel Príncipe, que matou Gabriel Príncipe, que
que matou o arquiduque, né, lá em Sarajevo. Ele, que é uma história curiosa porque ele não foi como vários colegas dele, ele que atirou, né? Ele que era o mais culpado. Vários colegas dele foram mortos logo, né? Pena de morte. Ele não, porque ele era menor de idade. Então, ele foi preso por conta disso, né? Acabou morrendo de tuberculose lá na prisão, né? Tô lá em Teresina. Então, sempre foi prisão. Aí, em 1940, virou prisão de Gestapo. Né? Então, era um local onde eram presos políticos, mais presos políticos, né? Então, a resistência, né? Então, do lado tinha um gueto, que as condições também, com o passar do tempo, eram cada vez piores, porque mais de 30 mil pessoas morreram lá em Teresina de morte natural, né? Lá não tinha câmara de gás, então era morte por falta de alimento, por falta de médico, de remédio, né, enfim, aquecimento, essas coisas, né? Então era, né, como se fosse morte natural, né? Que tem a história que você tinha, né, falado ontem para eu falar, né, que eu tenho minha família, eles foram presos lá em Teresina, naquela parte, né, de presos políticos, que eles tinham participado, né, da resistência, um dos meus tios-avós, né, e o Gestapo chegou na casa deles e acabaram levando a família toda, né, então foram os pais, né, que eram meus bisavós, e 2 filhos, né, o que era mais ativo na resistência acabou conseguindo fugir, né? Então foram levadas quatro pessoas e só uma deles voltou, que foi depois de Teresina para Ravensbrück, né? Essa minha tia-avó, e ela acabou voltando, mas passou por aquela história toda, aquelas marchas da morte que ela contava, né? Que o pessoal ia segurando, eram 3 mulheres, e sempre a do meio ficava descansando, e as nas pontas iam carregando, e depois revezavam, né? Porque quem caía acabava sendo morto, né? Então são histórias que às vezes a gente sabe, você lê nos lugares, né? Mas quando você conhece a pessoa, né? Então é diferente, né? Tem uma coisa assim, aquela coisa que é mais impactante, né? Que não sei como é que fica depois assim para as pessoas já mais distantes, que eu me lembro dela, né? Agora meu filho não conheceu, né? Então ele conhece já a história, mas já é uma história que é contada, né? Então, quanto mais tempo passa, realmente, né, esse impacto é um pouco diferente, né? Mas a gente sempre procura visitar e procura contar, porque faz parte, né, da nossa história. Sim. Ela falava, Martina, sobre o assunto ou só quando era, assim, perguntado? Na verdade, ela, nos anos 50, ela fazia, tipo, né, ia para os colégios, contava a história. Então, a gente tem, ela fez, tem parte escrita. Eu até digitei na época, que hoje em dia dava para escanear e fazer, né, mas eu na época digitei tudo no computador, né, para ficar realmente guardado, né? Então, mas assim, eu não me lembro, mas também eu não era, eu era mais nova, né? Até fico, né, com pena de não ficar perguntando mais, porque é uma idade que a gente não valoriza, acha que tudo é para sempre, né? Né? Então, mas minha avó, né, que ela contava que ela não morava com eles, por isso ela escapou, então a gente tem cartas que eles mandavam da prisão ainda, pedindo, porque primeiro foram presos numa prisão comum, perto da casa deles. Estou pedindo para manda de meia, manda não sei o que, entendeu? Então tem essas cartas, aí depois tem a certidão de óbito, né, que os 2, né, bisavós, eles morreram de morte natural, né? Os 2 morreram lá em Teresina. Então são histórias assim. Martina, é curiosa aquela história sobre Teresina, que foi o único campo que recebeu uma visita da Cruz Vermelha, não é isso? Pois é uma história que também né, aquela coisa, poxa, que eles se deram um trabalho de
eles eram malvados, mas ainda era mais malvado porque ele queria mostrar que era bonzinho, né? Que é uma coisa assim mais, né? Então, como era uma cidade antes, né? Então dava para disfarçar. Era um lugar que dizem que eles até vendiam lugar para os judeus ricos alemães lá em Terezinha. Você vem na Terezinha que lá é tudo beleza, né? Era beleza, talvez comparando com outros campos, que realmente tinha casas no começo, que começou a encher mais, começou a faltar tudo. E eles iam para os trabalhos, né? Nas plantações perto, tinha grandes fábricas próximo, né? Então eles saíam para trabalhar. Mas lá eles tinham um esquema que, por exemplo, tinham os judeus comandantes. Então parecia que era eles que se organizavam. Então, eles deixavam, os alemães deixavam, por exemplo, fazer teatro. Mas foi encenada uma ópera infantil. A ópera infantil foi encenada por uma visita da Cruz Vermelha. Começou, no meio da guerra, começou já a surgir as histórias dos campos. Sim. E aí, quando chegaram os judeus lá em Terezinha, os judeus da Dinamarca, o rei da Dinamarca, ele exigiu que eles fossem bem tratados. Aí, disso surgiu essa visita da Cruz Vermelha. Foi incentivo, né? Ele queria que alguém fosse dar uma olhada. Disse, não, tá tudo certo, eles foram embora, mas lá eles estão bem, né? Então, os alemães, tá tudo bem. Então, eles maquiaram a cidade, maquiaram algumas ruas, colocaram café, colocaram placa em cima da loja, algumas salas assim dos alojamentos pintaram. O que aconteceu? Para não ficar superlotado, eles fizeram mais transporte para Auschwitz. Então mandaram, antes da Cruz Vermelha chegar, eles intensificaram a saída dos trens para Auschwitz para ficar menos cheio, menos lotado, né? Foi encenada essa peça, um jogo de futebol. E eles aproveitaram ainda essa maquiagem e foi feito um filme, um documentário, como se fosse propaganda. Na verdade, demorou muito tempo para ser lançado, nunca foi lançado todos, são uns pedaços. Eles dizem que isso depois foi porque eles também já queriam garantir, os que comandavam em Terezinha queriam garantir para ter um comprovante. Não, lá estava tudo bem, não, né? Porque a guerra já ia caminhando para o lugar, né, que eles não queriam. Então, para, né, já poder mostrar que Terezinha não, a gente comandava um canto, tá vendo? Tá tudo, estão plantando as verduras, sorridentes, as senhoras jogando baralho lá naqueles alojamentos. Parecia como se fosse um campo, uma colônia de férias, né? Assim, no filme parecia desse jeito. Martina, lembra ontem a gente conversando, aí eu fiz uma pergunta para você, eu queria que você respondesse aqui. Eu perguntei, na história, porque o que aconteceu? Foi o primeiro país, exceto a Áustria, né, que foi anexada, mas foi o primeiro país invadido, né, os Sudetos foram invadidos pela Alemanha, e certamente criou um sentimento de ódio contra os alemães. E depois vieram os soviéticos, eu perguntei, de qual o ódio maior, dos alemães ou dos soviéticos? Pois é, né? Então essa pergunta é muito de geração, né? Se tivesse perguntado minha avó, mesmo que ela tenha passado pela invasão soviética, ela com certeza ia dizer que os alemães, né? Agora, hoje, as pessoas que lembram essa invasão em 1938, né, já faz muito tempo, são muito poucas, né, então o sentimento negativo mais próximo realmente é para com os soviéticos. E como eu tinha comentado com vocês, ainda por cima, como o comportamento atual da União Soviética é mais, assim, diferente, né? Os alemães estão todos certinhos, então, hoje para ter um problema com a Alemanha é mais difícil, né? Agora, é curioso, no começo dos anos 90, né, nessa transição, depois do fim do comunismo, começaram a surgir
lá na Alemanha, os movimentos, começou sendo levantada a questão da retirada dos alemães. Porque os alemães, eles moravam aqui, a gente tinha mais ou menos 3 milhões de alemães morando dentro do território da Tchecoslováquia, em 1938. Então, antes da invasão, a gente tinha 3 milhões de alemães. Era uma minoria grande. Né? O país todo, ele tinha 14 milhões de habitantes, 3 milhões de alemães. Né? Por isso Hitler queria, né, que eram regiões ricas e tinha realmente muitos alemães. Eram regiões, na verdade, tradicionalmente alemães. Na cidade onde eu moro, no início do século XX, tinha 90% de alemão. É mesmo. Você vai no cemitério, nessas tumbas antigas, todas que tem alemão. Bom, e aí, como esses alemães expulsaram os tchecos, realmente foi feita muita violência. E a guerra toda, quando a Segunda Guerra terminou, os alemães foram obrigados a sair. Né? Foi um acordo que foi uma exigência daquele governo lá em Londres, da Tchecoslováquia, governo em exílio. Então, já a partir de começar a se falar de como que seria quando o Hitler perder, já em 1942, 43, a exigência do governo da Tchecoslováquia era a retirada dos alemães. Certo? E aí... Isso. Então, às vezes, os primeiros alemães, que não eram invasores, eles é bem pertinho a fronteira. Então, eles chegaram no século XIII, XIV, a trabalho, né? Era um intercâmbio, assim, normal, não tinha fronteira, né? Com o arame farpado. Então, pessoas, eram famílias de gerações, né? E aí, claro que essa retirada foi feita nem sempre de uma forma muito legal. Sim. Né? Então, foi feito em maio, junho, julho, né, logo quando a guerra terminou. Então, teve muitos excessos, muita gente acabou morrendo no caminho, que eles foram também só com mala, cada um podia levar uma mala. Então, era assim, negócio bem... E aí, nos anos 90, o presidente, né, o nosso presidente novo da Tchecoslováquia, o Václav Havel, começou a falar sobre isso. Ele chegou a pedir desculpas. E aí teve uma confusão grande por conta disso. Como é que vai pedir desculpa para alemão? Né? Então, acho que naquela época ainda era visto diferente. Né? Hoje a gente já passou 30 anos já. Né? Mas pegou muito mal para ele. Era muita explicação, né? Mas aí foi feito um acordo, porque os alemães, aqueles alemães que foram retirados, eles queriam voltar. Ainda? É mesmo? Claro. Deixaram tudo. Sim. Né? Então tinha, claro que poucos, né? Assim, relativamente poucos, mas aí tinha um grupo, sempre aqueles que gritam mais, né? Então depois foi feito um acordo oficial entre os dois países, dizendo que todo mundo pede desculpa por tudo e que não se mexe nada, que tá do jeito que tá e pronto, né? Mas assim, teve essa confusão. Né? Mas acho que hoje não se fala, aqui a região foi toda marcada por isso, né? Porque eram pessoas que moravam aqui, de repente ficou vazio. Sim. Tem cidades pequenas que desapareceram do mapa, que não tinha ninguém. Isso. Martina, você é de Karlovy Vary, né? Você mora, né? Isso. Sim. E antigamente no Império Alemão era Karlsbad, né? Em alemão é Karlsbad, eles chamam Karlsbad. Que era, digamos assim, era a estância termal preferida dos alemães, não é isso? Isso. Não, na verdade, alemães, eram russos, era Tsar Pedro Grande 2 vezes visitou, né? Então era Ana Karenina no livro, ela vem passar com família a temporada aqui também, né? Então, assim, era um lugar muito chique, muito, né? E tanto que nessa ocupação, né, dos Sudetos em outubro de 1938, o Hitler fez um discurso aqui, né, de posse oficial dos Sudetos. O discurso foi feito aqui, porque era uma cidade muito importante da comunidade alemã, né? Então, no teatro
Ele fez discurso. E quando você vê as fotos daquela praça, que eu coloquei, né, um post no Instagram, aquela praça lotada de gente, aí você depois entende um pouquinho porque o governo queria que os alemães fossem embora. Realmente era, né, e era tudo de realmente emocional, né, porque estava né, a guerra tinha acabado de acabar, né, então é complicado, a gente fica no meio, né, no meio, assim, aí, né, de influências de todos os lados, e não tem nada de que é justiça, sempre é injusto para alguém, né, não tem jeito. Martina, fala um pouquinho daquele cemitério que você nos levou para visitar dos judeus. O cemitério judaico de Praga, na verdade, ele não tem, é antigo, né? Então, lá são, as tumbas são as mais novas, são do século XIX, né? Então, não tem né, a ver com Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, eu acho que mostra, por exemplo, o cemitério no centro de Praga, num bairro chique, né, mostra que nós não éramos, em princípio, antissemitas. Isso. Né, porque quando, no final do século XIX, o gueto judeu, que era um lugar muito feio, muito, né, aqueles, né, guetos, como no Brasil, né, o gueto em geral a gente chama já como se fosse um sinônimo, né, de uma moradia ruim. Então, quase não tinha mais judeus morando, porque judeus já estavam espalhados pela cidade no final do século XIX. Então, foi derrubado o bairro, foi construído um bairro chique, moderno, mas foram preservados, inclusive o cemitério antigo, que já nem se enterrava, fazia tempo que não se enterrava nele. Sinagogas, isso tudo foi preservado no centro de Praga, no metro quadrado muito caro já na época, né, eram uns prédios chiques, né, isso falava que nós realmente não tínhamos problemas com os judeus, né, acho que isso ilustra bem, né, que claro que depois mudou, porque quando o comandante do país muda, muita gente muda junto, né? A gente conhece isso da história recente, acontece todo dia, né? Então, do mesmo jeito aconteceu no começo da Segunda Guerra, que as pessoas que não tinham problema com os judeus, de repente tinham. Tá. Martina, nós estamos aí nos encaminhando para o fim. Nós temos mais ou menos uns 6 minutos, né? Eu vi aí, dei uma circulada nas perguntas, não houve nenhuma pergunta que a gente não respondesse, tá certo? Foram poucas e a gente já respondeu. Então, mais alguma coisa assim que você queira dizer em relação ao sentimento geral da sociedade da República Tcheca sobre a Segunda Guerra Mundial? Martina, eu tenho uma pergunta. Se quando as pessoas me procuram para fazer um turismo, né, pela República Tcheca, por Praga, se elas incluem essas visitas a alguma dessas coisas que remetem à história da Segunda Guerra Mundial. Sim, normalmente, assim, tem pessoas que dizem, Martinha, a gente queria saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial, então tem alguma, né, então aí a gente vai, por exemplo, visitar a cripta, né, perto da cripta tem a Casa Dançante, que também tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, que é um prédio moderno, mas ele tem a ver com... Isso, eu queria acrescentar, né? Isso. Ela foi muito prédio bombardeado, não é isso? A gente tem um bombardeio, tem bombardeios a fábricas, mas fábricas ficavam mais distantes, né? Fábricas que eu já falei que eram utilizadas pelos alemães. Mas tem um bombardeio sem querer, né? Então, muitos de vocês sabem que Dresden foi praticamente destruída em 2 dias. E no segundo dia de bombardeio, que é 14 de fevereiro, né, de 45, de Dresden, uma parte dos aviões americanos, né, chegando na Alemanha, acabou se perdendo por causa de uma forte neblina. Eles acabaram derrubando as bombas em cima de Praga. E aí, nunca, sempre tem dúvida quanto, né, a isso, porque dizem que o comandante deles tinha pessoa dizendo, mas a gente não está no lugar certo. Os pilotos dizendo, não é aqui. Aí dizendo, não, pode jogar. Né? Então,
Por quê? Porque eles não iam conseguir mais chegar num alvo diferente, então joga, né? E então foi assim, um susto, porque a cidade era acostumada a ouvir sirene soando, mas o avião sempre passava. Então a pessoa saía para os telhados das casas para ver os aviões, para ver se era americano ou era alemão, entendeu? E aí a pessoa estava lá na rua olhando qual avião estava passando. De repente começou a cair bomba. Então não tinha nem abrigo antiaéreo, eram muito poucos. E curioso que uma pessoa que se escondeu num abrigo grande, que morreu porque a bomba caiu bem em cima. E era um abrigo que tinha 2 andares, isso que ninguém sabia. Então eles retiraram pessoas de cima e a parte de baixo foi quando o prédio foi reconstruído e eles mexeram em 1960 e acharam as pessoas enterradas no andar de baixo ainda, que ninguém sabia que existia. Nossa. Né? Então são histórias, né? E aí então numa parte da cidade nova são dois lugares, né, que assim, que mais marcante desse bombardeio, que foi um mosteiro gótico do século XIV, que foi muito danificado, né, nesse bombardeio que virou assim um símbolo, mas tinha muito prédio destruído, são centenas, né, assim, que foram danificados, dezenas que foram destruídos, né, só que a casa dançante acabou ficando buraco, nunca foi construído só em 1996, né, na verdade ninguém sabe, um desleixo ou qualquer coisa que ninguém fez e eles aproveitaram aí nos tempos mais modernos. Pois bem, Martina, vamos lá, nos minutos finais só para fazer 2 propagandas. A primeira propaganda é óbvia, se você vai à República Tcheca, não deixe de contratar a Martina para fazer o tour, porque é a melhor guia da República Tcheca, todo mundo sabe. Bem-vindos, eu tô doida para poder receber turista, que é tão bom contar as histórias, eu adoro. Sim. E o pessoal está impressionadíssimo aqui, só comentando sobre o seu português, né? E que dizer aí, porque é casado com cearense, né? Isso. Bem, sou quase cearense. É cearense, muito bem. E a segunda coisa é que no próximo ano, a Taxidelec, que é a nossa parceira nesse empreendimento, e vários outros, né? No próximo ano nós vamos fazer uma viagem para a Normandia, no começo de junho, Polônia, né? E para a Rússia e para a Polônia no final de agosto. Então, se você pensar em viajar, viaje com a Taxidelec, que é uma empresa diferenciada. Faz viagens temáticas, ótimos hotéis, ótimos guias. Ótimos guias. Serviços. E sempre ele é azaileta, sabendo, estando por dentro de tudo, e ao mesmo tempo aquele carinho, aquela preocupação que eu vi, né? Que eu né, passeio, a gente passou 2 dias inteiros juntos, né? Então eu vi aquela, né, conhecendo as pessoas, preocupando, sabe que cada uma é diferente, então procurando sempre para o grupo estar unido, né? Mesmo que as pessoas são diferentes dentro do grupo, né? Então, essa é muito importante, né? Que eu sei de experiência, né? Que isso é muito mais importante do que muita informação, né? Tô ter essa preocupação realmente para todo mundo ficar confortável. Isso é muito bom. Tá bom, Martina. Então, tá em cima da hora, a gente vai encerrar para não perder a live, né? Porque às vezes pode ser que ele encerre. E aí não salva, né? Então, pessoal, muito obrigado, Martina. Muito obrigada, Martina. Pois é, né? Mais pra frente a gente vai voltar a conversar, tá certo? Tá bom, pois beijo, obrigada e até semana que vem, né? A próxima live. Próxima semana, pessoal, é o Ailton, da Áustria, tá? O Ailton vai estar conosco, também é um ótimo guia, referenciado por muita gente, e vai estar aqui com a gente no próximo sábado, 16 horas, tá bom? Valeu. Tá, beleza. Tchau. Tchau. Obrigada.